paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Maria Clécia. Hoje eu gostaria de deixar uma mensagem para a nossa edificação, para a nossa meditação, que encontra-se no livro de Juízes, Juízes 16, versículo 21, aonde aqui está falando sobre Sansão. Sansão, ele é entregue aos filisteus e olha só o que ele diz. Sansão, mas os filisteus o apanharam e lhe arrancaram os olhos. E o fizeram descer até Gaza e o amarraram com guilhões de bronze. E ele fazia moagem na casa prisional. Todavia o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente depois de ter sido raspado. Queridos, a verdade é uma coisa, a palavra do Senhor, eu vou dizer para vocês toda a vida, enquanto vida eu tiver. Ela é muito pontual, ela é muito assertiva, porque ela diz que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Ela diz para você vigiar. Olha só, preste atenção no que você anda vendo, qual a direção. Porque olha só, a primeira coisa que foi arrancada aqui de Sansão foi os olhos. Mas os olhos de Sansão sempre foram um problema. Porque Sansão, ele sempre olhou na direção errada. Sabe? Os pais haviam dito, não era para se unir com aquele povo. Sabe? A outra coisa, o despertar, o entendimento. Sabe, Sansão, aquela mulher ali, porque queria todo o custo da Lila. E aí aquela mulher ali, ela uma vez pegou e perguntou para ele qual era o segredo dele. Ele contou a primeira vez, ele contou a segunda vez, dizendo outras coisas, mas não tinha dito que era a verdade que estava lá no seu coração, que disse que depois ele conta a verdade que estava no seu coração. E aí ele conta para ela, mas quando ele conta para ela, ela chama lá os filisteus para pegar Sansão. Mas Sansão continua com ela, até que chega ao ponto que ela diz assim, se tu me amas, que amor é esse? Por que você não me conta a verdade? Ué, mas ela já tinha entregue ele aos filisteus. Ele já tinha ido lá, tinha uma vez amarrado ele para ver se ele conseguia se libertar. Sabe? Então, qual é o problema? Sansão olhou para o local errado, para a pessoa errada, para a mulher errada. Sansão colocou a vida dele e deixou de fazer aquilo que o Senhor falou, para não se misturar com aqueles povos. Falou para não se misturar com aqueles povos ali. Sabe, mas ele não. Ele vai lá, insiste, até que chega ao ponto dele contar para ela. E aí eles se juntam todos ali, amarram Sansão, cortam o seu cabelo, Sansão perde a sua força. E Sansão achando que o Espírito do Senhor ainda estava com ele. Sansão pede, manda eles amarrar ele de novo. Aí eles podem me amarrar. Só que a Bíblia diz, enfatiza, ela é muito pontual quando ela diz assim, mas o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. Isso é difícil. Por isso, quando eu vejo Davi orando, quando eu vejo Davi dizendo assim, Senhor, Davi também errou, Davi também pecou, mas Davi diz assim, Senhor, faça tudo o que o Senhor quiser, só não tira de mim o teu Espírito, sabe? E Sansão aqui não tinha visto que o Espírito do Senhor já tinha saído dele. Sabe, um outro olhar que Sansão sempre teve, um olhar sempre para ele, para dentro dele. Diz que certo momento, acho que é no 17, no 18, ele tem uma batalha. Ele vence uma batalha, ele vence ali. Olha só, diz assim, e sucedeu quando ele terminou de falar, arremessou a mandíbula de longe da sua mão e chamou aquele lugar de Ramatlei. Ele não atribuiu a vitória ao Senhor, ele atribuiu a vitória a ele. Sabe? Então o olhar de Sansão estava sempre no lugar errado, na direção errada, ou para ele, ou para outras pessoas, mas ao ponto dele contar àquela mulher o segredo que havia, o segredo de Nazireu dele, contar para ela. E aí ele se coloca nas mãos do seu inimigo e perde tudo. E acaba sendo vencido. E acaba tendo que ir, foi trabalhar em um lugar fazendo moagem. E Sansão foi trabalhar em um lugar
fazendo moagem. 16, 21. Mas o apanharam e o arrancaram os olhos e fizeram descer até Gaza e amarraram guilhões de bronze e ele fazia moagem à casa principal, a casa prisional. E é isso. Alerta para nós tome cuidado com os seus olhos. O que você vê e qual a forma que você vê. Como você vê aquilo que o Senhor depositou nas suas mãos. Como você vê o dom, o talento que Deus te deu. Como você trata. Qual carinho, qual cuidado, qual zelo, qual guardar. Qual o fazer, qual cumprir. Sabe? Deus é contigo, mas seja com Ele. Amém? Que nós sejamos abençoados pela palavra do Senhor, que todos os dias andemos segundo a palavra do Senhor, no caminho do Senhor, na direção do Senhor. Eu oro por você, oro por mim, oro pela minha casa, eu oro pela minha família, e que todos nós sejamos abençoados, em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam todos abençoados.